rocha, tu és o meu conforto e provisão. Tu és a causa do meu ser. Da tua graça provei, da tua vida recebi, para habitar em tua presença. E os sinais seguirão ao que crer em ti, pois teu Espírito me guiará. Farei tudo o que disseres, farei tu esta cidade, e para sempre cantarei assim. Louvai Deus que reina nas nações, seu nome é maior e vive em poder. Louvai Deus que reina nas nações, elevo a minha voz para lhe agradecer. Louvai Deus. Louvai Deus, louvai Deus, louvai Deus, louvai Deus. A minha rocha tu és, o meu conforto e provisão. Tu és a causa do meu ser. da tua graça provei, da tua vida recebi, para habitar em tua presença. E os sinais seguirão ao que crer em ti, pois teu Espírito me guiará. Farei tudo o que disseres, farei tu esta cidade, e para sempre cantarei assim. Louvai Deus que reina nas nações, seu nome é maior e vive em poder. Louvai Deus que reina nas nações, elevo a minha voz para lhe agradecer. Louvai Deus, louvai Deus, louvai Deus, louvai louvai Deus que reina nas nações, seu nome é maior e vive em poder. Louvai Deus Que reina nas nações, elevo a minha voz para lhe agradecer. Louvai Deus, louvai Deus, louvai Deus, louvai Adoramos, Senhor, por quem tu és. Aleluia. Glória ao teu santo nome, Pai. Amém. Aleluia. Amém. Vamos soltar o cabo da nau, amém? Largar as correntes todas que nos amarram e vamos no mar com Deus. Aleluia. Ele é o dono do barco e é Ele que nos vai levar mais além. Aleluia. Amém. Vamos lá.
sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu. Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor aqui quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vai socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto o povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Só a igreja, solta o cabo. Solta o cabo da nau e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele
pois com Ele seguro serás, pois com Ele seguro serás, pois com Ele seguro serás. Aleluia. Glória ao teu santo nome, Deus. Aleluia. 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 Soltemos o cabo da nau, amém? Tomemos os remos na mão, porque o Senhor é connosco. É Ele quem nos guia, é Ele que está ao nosso lado para nos ajudar a seguir em frente. Amém? Aleluia. Aleluia, Deus. Pai amado, nesta manhã, Senhor, entro novamente na Tua presença, Pai, para Te agradecer por todas as coisas que Tu tens feito, Senhor. Também Te quero agradecer, Senhor, por esta semana que passou, Pai. Obrigado, Deus, porque Tu nunca nos deixaste, Senhor, Tu nunca nos desamparaste e Tu sempre, Senhor, estiveste connosco. Obrigado também, Senhor, porque Tu nunca nos vais deixar, Pai, e estarás connosco até à consumação dos séculos, Deus. Nesta hora, Senhor, sei com cada um de nós, Pai. Tu conheces cada causa, Senhor. Tu conheces, Senhor, qualquer problema que nós possamos estar a passar nesta hora, Senhor. Mas Tu tens poder para ajudar nesta hora, Senhor. Tu tens poder para ajudar-nos a resolver tudo aquilo, Senhor, que está no nosso caminho, Pai. E é nesta hora, Senhor, que eu Te quero agradecer, Senhor, e Te quero pedir, Senhor, que sejas com cada um que está aqui neste lugar, Pai. E mesmo com todos aqueles que não puderam vir hoje, Pai. Abençoa, Senhor, e renova as forças de cada um de nós, Pai. Para que juntos possamos louvar o Teu nome, Senhor. Para que juntos possamos viver na Tua presença, na Tua palavra, Pai. É no nome de Jesus, ó Pai, para a Tua honra e glória, Deus, que eu Te peço e Te agradeço tudo, Senhor. Amém. Aleluia. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Oh, Teu Santo Espírito vive em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Deus é a palavra falada a mim.
nós também devemos fazer balanço nas nossas vidas. E não devemos fazer balanço nas nossas vidas só no final do ano. Nós devemos fazer um balanço das nossas vidas todos os dias. Todos os dias nós devemos examinar-nos a nós próprios e ver se a nossa vida está de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus quer para nós. Eu queria que os irmãos abrissem comigo a palavra em Salmos, capítulo 138. Capítulo 139 e versículos 23 e 24. Então diz assim esta palavra: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tem aqui a palavra de Deus. Ó Deus amado, te agradecemos mais este dia que tu nos concedes. Te agradecemos o teu amor, Senhor amado. Te agradecemos a tua compaixão e misericórdia para connosco, Senhor amado. Porque se não fosse isso, nós seríamos consumidos, Senhor amado. Ó Deus, nós temos pecado, Senhor amado. Mas queremos confessar-te que somos pecadores, Senhor amado, e te queremos pedir perdão, Senhor. Que tu tenhas compaixão e misericórdia de nós, Senhor amado, e nos possas conduzir, Senhor amado, aos teus átrios eternos, Senhor. Sê conosco, Senhor, nesta caminhada, Senhor amado. Nós também sabemos que não somos daqui, Senhor amado, estamos de passagem, Senhor. Mas que esta passagem possa ser usada para a tua honra e para a tua glória, Senhor amado. Te agradecemos tudo, Senhor. Sê conosco nesta manhã, Senhor. E enche-nos com o teu Santo Espírito, Senhor amado. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, como eu estava a falar, todas as empresas, ou o grande número de empresas, no final do ano fazem um balanço. Para que é que serve esse balanço? Para avaliar aquilo que venderam, aquilo que consumiram, que gastaram, os lucros que tiveram, as percas que tiveram, no fundo para avaliar se a empresa está no bom caminho, para poder corrigir. Porque é esse o objetivo do balanço, é poder corrigir aquilo que está mal. E por isso as empresas param para fazer o balanço. Param. E é isso que nós também devemos fazer na nossa vida, nós devemos parar. Nós às vezes andamos envolvidos em muitas correrias, em muitos trabalhos. Andamos muito envolvidos com a nossa vida profissional, particular, com tudo. E muitas vezes esquecemos de parar e de pensar. Esquecemos de fazer um balanço. Nesta leitura que nós estamos a avaliar e a estudar aqui em Salmos, nós vemos também aqui a omnipresença e a omnipotência de Deus. Pois o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Conhece o meu coração. O salmista sabe que Deus conhece os nossos corações. O salmista sabe, reconhece que Deus consegue ver. Nada lhe está escondido. E nada pode estar escondido da nossa vida a Deus. Por muito que nós nos esforcemos, nós não podemos esconder nada de Deus. E devemos também fazer o possível por mostrar a nossa vida a Deus. Derramar, humilhar-nos perante Deus e mostrar o quanto nós falhamos. Nós não somos perfeitos, amados irmãos. O salmista está aqui a reconhecer também que Deus pode provar tudo, provar a nossa vida. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Prova-me. O salmista está a fazer um convite a Deus para que o prove. E nós também devemos aceitar as provações como uma forma de nós crescermos. As provações são para nós crescermos, amados irmãos.
salmista diz ainda: e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê. Então Deus vê, tudo vê. E o salmista reconhece isto nesta leitura. Senhor, vê por que caminho é que eu tenho andado. Vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho eterno. O salmista está aqui a fazer um apelo a Deus, está a clamar a Deus, para que Deus olhe para ele, para que Deus o prove, para que Deus analise se ele está a andar pelo caminho correto e que o guie pelo caminho eterno. Nós não nos podemos esquecer, amados irmãos, que há dois caminhos. Há o caminho largo que conduz à perdição e há o caminho estreito que conduz à salvação. Só há dois caminhos. Não há um terceiro caminho. Não há um caminho assim mais estreito, mas sem problemas. O caminho estreito tem problemas, tem escolhas, tem dificuldades, tem problemas, tem aflições. Mas confiai em Deus. Deus venceu o mundo. Foi isso que Jesus nos disse também. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quero ilustrar-vos o estudo de hoje também com uma história que nós podemos ver desta forma. Há um navio, há a tripulação e há o capitão, ou o comandante do navio. E o capitão do navio, a cada momento, tem que pegar nas cartas marítimas, tem que fazer a sua rota, ele traçou já uma rota quando saiu do porto. A rota já está traçada quando saiu do porto. Mas, no mar alto, não há muitas referências. Pode haver o sol, pode haver as estrelas, mas no mar alto não há muitas referências. No mar alto o navio está sujeito a ventos, está sujeito a correntes marítimas que o podem empurrar ora para um lado, ora para o outro. E a cada momento, o comandante, o capitão do navio, tem que examinar se o navio está na rota certa. Porque 1 centímetro na sua rota pode significar, 1 centímetro de desvio, pode significar que o destino não seja aquele que foi traçado. E o destino que foi traçado pode estar longe muitos quilómetros, se a rota não for avaliada a cada momento. Então o capitão do navio tem que estar a cada momento a medir a rota, a olhar. Porque o navio está sujeito aos ventos, às tempestades, às correntes, às marés, a tudo. E tudo isso pode fazer desviar o navio da sua rota. E então assim também deve ser connosco. Nós a cada momento nos podemos desviar da rota que está traçada. Porque nós temos uma rota traçada, temos um alvo. O alvo é Jesus. Nós temos que estar junto de Jesus um dia. Então nós temos que fazer este exame diário. Não é só no final do ano. Olha, já que aquela empresa está a fazer balanço, deixa fazer também um balanço da minha vida. Podemos e devemos fazer esse balanço no final do ano. Mas esse balanço também tem que ser diário. Nós temos que examinar a nossa vida. Aliás, a palavra examinar aparece várias vezes também na palavra de Deus. Segunda de Coríntios, capítulo 13, vamos ler, 2 de Coríntios, capítulo 13. Diz assim o apóstolo Paulo: Segundo aos Coríntios, capítulo 13 e versículo 5. Então diz assim a palavra: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé.
Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós, mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Paulo, ao escrever aos Coríntios, na sua segunda carta, a dizer: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Então, aquilo que estávamos a ver há pouco sobre esta ilustração do capitão ou do comandante do navio, que está a examinar a rota, ele a cada momento tem que olhar para um ponto de referência. A rota está traçada e há um alvo a atingir, há um destino, há um porto, um bom porto, onde é necessário que o barco chegue. E nós também temos que alcançar esse bom porto. Mas a cada momento ele tem que olhar para as referências. Ele tem que olhar para a referência e ver se a rota que está a seguir está correta. Então a nossa referência também é Jesus Cristo. É para Ele que nós devemos olhar constantemente e avaliar se a nossa rota está a seguir no bom caminho. Olhemos para o salmista há pouco, quando dizia: prova-me e vê se eu estou no caminho bom. Vê se há em mim algum caminho mau e leva-me para o caminho eterno. Conduz-me ao caminho eterno. O salmista está a olhar para a referência, está a clamar para a referência. Senhor, vê se há em mim algo que não te agrade. E é isso que nós devemos fazer na nossa vida. Senhor, vê se eu estou bem, se eu estou a caminhar no caminho que te agrada. Nós também temos que saber navegar, como o capitão ou como o comandante do navio. Temos que saber navegar, temos que saber interpretar as cartas. Temos que saber interpretar as cartas. Temos que saber se a rota que nós estamos a seguir está correta. Examinai-vos a vós mesmos, diz esta palavra, se permaneceis na fé. Porque assim, amados irmãos, quando nós, há algum tempo atrás, uns mais tarde, ou há algum tempo mais, outros há algum tempo menos, quando aceitamos Jesus Cristo, fizemos uma confissão. Dissemos que acreditávamos em Jesus Cristo, acreditamos que só Ele tem todo o poder para salvar, Ele tem todo o poder para curar, Ele tem todo o poder para mudar corações. Ele, no fundo, Ele é omnipotente. Nós fizemos uma declaração de fé. Quando nós acreditamos em algo, nós temos fé em algo. Quando nós acreditamos em algo. Então nós, quando fizemos essa nossa declaração de fé, dissemos que acreditávamos em Jesus Cristo. Mas a fé não é algo que nós aceitamos e pronto, já estamos salvos. Sim, nós somos salvos naquele momento, somos, sim senhor. Quando nós fizemos esta declaração de fé. Mas a fé é algo que nós temos que guardar. É algo que nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar da nossa fé. Porque senão podemos perder a nossa fé. E nós temos muitos exemplos na palavra de Deus de pessoas que abandonaram a fé. Paulo queixa-se de Demas. Fala de Demas, de alguém que se desviou da fé. Fala de Alexandre o Latoeiro. Fala de muitos outros que andaram com ele, que fizeram uma confissão de fé, estiveram na obra com o apóstolo Paulo, mas depois se desviaram da fé. Então a fé é algo que nós temos que cuidar, amados irmãos. Nós temos que fazer uma avaliação diária da nossa vida. A cada momento nós temos que parar e dizer como o salmista: Senhor, examine-me, prova-me, olha para mim, vê o meu interior, tu conheces todos os meus pensamentos.
Também, amados irmãos, Lucas, no capítulo 14 e versículo 28, nos dá aqui uma ilustração de alguém que, antes de fazer um determinado trabalho, tem que avaliar se o consegue levar até ao fim. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14 e versículo 28. Há aqui uma ilustração de alguém que antes de fazer um trabalho deve parar, avaliar. Diz assim, Lucas capítulo 14 e versículo 28, diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode ir ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Até aqui. Então esta ilustração em Lucas diz: qual de nós, querendo fazer um determinado trabalho, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos? Será que vou ter dinheiro para acabar? Será que eu vou conseguir? Para ver se temos com a... Porque é assim, amados irmãos, se nós vamos iniciar algo, temos que acabar. Temos que acabar. Não podemos deixar as coisas pelo meio. Assim também deve ser na nossa vida secular e assim deve ser também no trabalho para Deus, na obra que nós fazemos para Deus. Devemos começar um trabalho, assumir a responsabilidade, mas ver se temos condições primeiro de levar a obra até ao fim. Porque se não tivermos condições de levar a obra até ao fim, devemos dizer, ter essa honestidade. Olha, não vou conseguir. Ou então vou precisar disto ou daquilo para conseguir. Portanto, temos que fazer uma avaliação. Se aquilo que nós vamos fazer, vamos levar até ao fim. Se temos condições para o fazer. E se não temos condições para fazer de uma forma, temos que avaliar como este rei que aqui fala, que indo à guerra, ele tem uma guerra pela frente, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se pode ir contra o outro com 10.000 ou em contra daquele que vem contra ele com 20.000. Será que eu com 10.000 soldados posso enfrentar o outro rei que vem contra mim com 20.000? E se ele vê que não tem condições de levar, de assumir aquela guerra, se não é melhor mandar embaixadores e pedir condições de paz? Se vê que não tem condições de ganhar aquela guerra, não, é melhor eu pedir condições de paz. E então manda embaixadores. Olha, é melhor nós ficarmos por aqui, não vamos levar a cabo esta guerra, alguém vai sair daqui mal, e eu estou já a dizer que peço condições de paz, dá as tuas condições, as minhas são estas, vamos tentar negociar, chegar a um acordo. E não vamos para condições extremas. Há que ser diplomata. É isto que a palavra diz, há que ser diplomata. Há que saber negociar. Não, eu não tenho condições para ir tão longe, para ir à guerra, não tenho soldados treinados, não tenho soldados em número suficiente. Não, dita tu as tuas condições e as minhas são estas, vamos negociar. Balanço. Esta é a palavra que deve estar sempre presente nas nossas vidas. Examinar as nossas vidas, amados irmãos. Examinar as nossas vidas. Paulo também nos dá aqui muitos exemplos do exame que ele fazia constantemente da sua vida. Paulo se examinava constantemente a ele próprio. Paulo também, quando escrevia cartas, também dizia: eu fui assim, agora não sou. Eu fiz isto, agora não faço. Paulo dava exemplos constantes da sua vida. E vamos ler
alguns desses exemplos na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, e versículo 7 em diante. Paulo escreve assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição e à comunicação de suas aflições, sendo feito conforme à sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que temos em nós, pelos que assim andam. Até aqui. Paulo, dando conselhos aos filipenses, dizendo que aquilo que antes considerava que era ganho para ele reputou como perda para ganhar a Cristo. Aquilo que antes Paulo fazia, deixou de fazer. Aquilo que antes Paulo tinha, deixou de ter. Aquilo que Paulo antes considerava como ganho, como lucro, considerou como esterco, como lixo, para ter outro ganho. E nós, examinando a nossa vida, devemos ver, amados irmãos, se há algo em nós que nós estamos a considerar como ganho, que afinal não é. Porque há coisas que nós temos que perder para ganhar outras coisas superiores, mais valiosas. Há coisas que, se calhar, nós considerando como ganho, podem estar a atrasar a nossa caminhada e a nossa corrida. Há coisas que nós, estando a considerar como ganho, como lucro, podem estar a fazer-nos desviar do caminho e da rota, amados irmãos. E Paulo dá esse conselho. E, na verdade, tendo também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Então, a excelência do conhecimento de Cristo Jesus é um ganho bem superior. É um ganho bem superior. Paulo passou de perseguidor a perseguido. Paulo era um fariseu. Paulo era alguém que seria talvez idolatrado pelos seus comparsas, pela excelência do conhecimento que ele tinha, que adquiriu aos pés de Gamaliel. Mas a excelência do conhecimento de Jesus ultrapassa todo esse conhecimento que ele adquiriu, toda essa posição que ele adquiriu. E Paulo abdicou de tudo isso, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Diz ele, pelo qual sofria a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então há coisas na nossa vida que nós temos que avaliar se são ganho ou se são perca. Temos que fazer essa avaliação, amados irmãos. Temos que fazer uma avaliação se o tesouro que nós amontoamos aqui na terra, se não nos está a fazer perder um tesouro superior que nós temos para ganhar. Junto de Jesus, na Jerusalém celestial, amados. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, diz Paulo, não tendo a minha justiça que vem da lei, pois isso era o que Paulo fazia antes.
A justiça que vem da lei. Paulo, em nome da lei, perseguia, encarcerava e matava cristãos, levava cristãos à morte, como levou Estevão. Mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A justiça que vem de Deus pela fé. Pela fé em Cristo Jesus. A fé de que falávamos há pouco. A fé que nós um dia aceitamos. E temos guardado. E temos que guardar essa fé. Para que não venhamos a perder. A fé é algo que tem que ser bem cuidado, amados irmãos. A fé em Cristo Jesus. Para conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição e à comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Paulo anseia chegar à ressurreição dos mortos. Nós também temos que chegar à ressurreição dos mortos. Amados, nós não somos daqui. Estamos aqui de passagem. A nossa vida é temporária. Podemos ter 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos de vida. Mesmo a palavra de Deus fala nisto. A palavra de Deus, numa determinada passagem, diz que podemos chegar aos 70 anos, mas alguns, pela sua robustez, chegam mais longe. Mas esta vida se traz-nos enfado em canseiras. Amados irmãos, nós, a partir de uma determinada idade, tudo nos dói. Isto é verdade. Tudo nos dói. Ou é um braço, ou uma perna. Tudo nos dói. Mas alguns, pela sua robustez, podem chegar mais longe. Mas, amados irmãos, nós não somos daqui. Nós não somos desta terra, amados irmãos. Nós estamos de passagem. Nós somos de uma Jerusalém celestial. E temos que ter a nossa vida aprovada para que um dia cheguemos lá. Para que um dia cheguemos à ressurreição, quando Cristo Jesus vier buscar a sua igreja. E Paulo também anseia por esse dia. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Paulo também confessa que não é perfeito. Nós não somos perfeitos, amados irmãos. Não há ninguém perfeito nesta terra. O único que foi perfeito nesta terra e que pisou esta terra foi Jesus Cristo. Foi o único que foi achado perfeito. Ele é santo. Nós não somos. Mas devemos ter Jesus como modelo. Ele foi santo. Foi e é santo. Foi e é perfeito. Então nós devemos usá-lo como modelo. Devemos querer ser iguais a Ele. Como Paulo também diz aqui. Paulo também diz para seguirmos o seu exemplo. Ser também meus imitadores em Filipenses, como na carta que estamos a ler, no versículo 17. Ser também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado. Há uma outra passagem que Paulo diz assim: sede também meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo imita a Cristo. E Paulo convida-nos também a imitá-lo a Ele, como Ele também imita a Cristo. Prossigo para o alvo, diz Paulo. O barco que nós falávamos há pouco, o navio, tem um alvo, tem uma rota. E ele não se pode desviar da rota. E se por alguma razão, por alguma corrente, por algum vento ou por alguma tempestade, se desviar da rota, ele tem que corrigir. Porque nós também temos ventos, temos correntes contrárias, também temos tempestades na nossa vida, amados irmãos. E muitas vezes nós desviamos. Mas temos que corrigir a rota. Nós temos que examinar se estamos na rota. Se nos desviamos, temos que corrigir. Nós temos um alvo a atingir. Amados irmãos, Paulo, quando sentiu chegado ao seu fim, Paulo estava preso em Roma.
E Paulo realmente podia sentir que o seu fim estava próximo. Paulo era alguém muito íntimo de Deus, muito próximo de Deus. E isto também nós devemos ansiar, ser próximos, ser íntimos de Deus. E a cada momento sentirmos o que é que vai suceder na nossa vida. Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, diz assim, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, capítulo 4 e versículo 6, diz assim, Paulo, porque eu já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Paulo sentia que estava prestes a partir, a morrer por amor de Cristo, por ter dedicado finalmente a sua vida a Cristo. E Paulo diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Se fôssemos nós a fazer esta confissão, como é que nós diríamos? Diríamos como Paulo ou diríamos assim, levei 100 pessoas a Cristo, fundei 2 igrejas, ordenei não sei quantos missionários, fiz isto, fiz aquilo. Se calhar poderíamos ser tentados a enumerar tudo aquilo que nós fizemos. Amados, mas isto é normal. Nós somos carnais ainda. Nós ainda somos carnais. Mas devemos também ser espirituais. E o Espírito deve combater e deve sobrepor-se à carne, amados irmãos. E este sentimento que nós muitas vezes temos que combater. Paulo, em simples palavras, deu um exemplo sobre como deu um retrato daquilo que ele fez um resumo daquilo que ele fez na vida dele e convidou também nesta carta a Timóteo a fazer o mesmo e a animar todos os outros a fazer o mesmo e a animar-nos também a nós a fazer o mesmo, combater o bom combate. Nós não devemos esquecer que somos soldados de Cristo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo guardou a fé. Guardar a fé é essencial, amados irmãos. De que é que nos adianta nós termos feito em determinado tempo uma declaração de fé e depois desviarmos da fé, como fez Demas? Devemos fazer um balanço, devemos fazer uma análise a cada dia, amados irmãos. Examinai-vos, examinai-vos, examinai-vos. Amados irmãos, há uma leitura também, os irmãos não precisam de abrir. Em 1 Coríntios, que nós lemos quando se celebra a Santa Ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nessa leitura de Paulo aos Coríntios, Paulo diz assim, descreve como se deve tomar a Santa Ceia. Mas diz que nós não devemos tomar a ceia indignamente. Então, por isso, Paulo diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O homem e a mulher. É para cada um de nós. Examine-se. Ou seja, não tomemos a ceia, não tomemos os símbolos sem que nos examinemos. Então há sempre um convite a nós nos examinarmos. Como lemos no início do salmista. Examine-se. Examina-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Sonda-me. Devemos ter este tempo de paragem, este tempo de balanço, amados irmãos, para nos examinarmos. Seguir o exemplo de Paulo. Paulo foi um campeão da fé. Foi um soldado exemplar, combateu o bom combate. E as suas palavras foram apenas estas, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
Desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A todos nós que amamos a vinda do Senhor Jesus para nos buscar. Amados irmãos, vamos orar. Deus amado, te agradecemos, Senhor, este dia que nos concedeste. Te agradecemos as maravilhas que tu tens feito na nossa vida. Te agradecemos também a tua palavra, Senhor amado. Que nós nos possamos examinar a cada dia, Senhor. Que nós nos possamos examinar a nós próprios. Que nós possamos parar e fazer um balanço na nossa vida, Senhor amado. E ver se a nossa vida está de acordo com aquilo que tu queres para nós. Se a nossa vida está a ter um rumo certo, o alvo, está a atingir o alvo que é Jesus Cristo. Ser conosco nesta manhã, Senhor amado. Ser também com a próxima reunião que se vai seguir, Senhor amado. Ser com os nossos irmãos que irão chegar daqui a pouco, Senhor amado. Oh Deus, que nós possamos fazer aquilo que te agrada, Senhor amado. Que nós possamos guardar a fé, Senhor amado. Senhor, te entregamos tudo e